Amigos, vamos mandar bala? Vamos falar agora sobre números quânticos. Vamos lembrar do princípio de Heisenberg, o princípio da incerteza. Heisenberg era aquele que falava que você não tem certeza de nada. Você não sabe, quanto mais se aproxima da posição de um elétron, mais você se afasta da energia desse elétron. E quanto mais se aproxima da energia do elétron, menos você tem noção da posição do elétron. É o princípio da incerteza de Heisenberg. Não foi à toa que naquela série Breaking Bad, o nome lá que o professor principal usava era Heisenberg, por causa do princípio da incerteza, de não ter certeza de nada. Mas, para determinarmos alguns dados do elétron, algumas posições do elétron, nós usaremos números quânticos para caracterizarmos alguns elétrons. O número quântico é tão importante que, para vocês terem ideia, em um mesmo átomo, você nunca vai encontrar dois elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos. Mas, afinal, quais são os números quânticos? Vamos trabalhar? Os números quânticos serão, olha só, números quânticos. Serão 4. Números quânticos serão principal, secundário, magnético, spin. Números quânticos quais são? Principal, secundário, magnético e spin. 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 Ei, por que você não pode comer elétrons? É porque tem spin. Boa, Gustavo. Valeu, Gabi. Dali, Matheus. Não pode comer elétrons porque o elétron tem spin. Mas vamos falar dos números quânticos. O número quântico principal, ele determina o nível. É o nível. Nível é a mesma coisa que camada. Então, minha amiga, quando você for jantar naquele restaurante chique com o seu namorado, que ele for lamber o prato, begonhas, você me mata de begonhas. Você vai lamber o prato, não passe begonhas. Você vai virar assim para ele e falar assim, olha o nível. Ele vai perguntar, nível? Olha o número quântico principal. Ele vai perguntar, o que é número quântico principal? Aí você fala para ele, é o nível, idiota, é o nível. O que é o número quântico principal? É o nível. Coisa feia, begonhas, você me mata de begonhas. Então, o número quântico principal, você olha o nível. Número quântico secundário também é chamado de azimutal. O azimutal, você olha o subnível. Então, atenção, amigos, número quântico principal, você olha o nível. Número quântico secundário, você olha o subnível. Magnético e spin, vamos falar agora neles. Então, vamos pegar aqui. Vamos falar do principal e do secundário. Agora falaremos do magnético e spin. O número quântico principal, ele é representado por N. Representado por N. O número quântico principal, ele indica o quê? Ele indica o nível que o elétron se encontra. Lembrando que nível é a mesma coisa que camada. Então, quando você tem camada, você terá um valor de número quântico principal. Camada, quais são as camadas mesmo? Vamos lembrar? Camadas K, L, M, N, O, P, Q. K, L, M, N, O, P, Q. Camadas K, L, M, N, O, P, Q. Camadas K, L, M, N, O, P, Q. Quais serão os valores dos números quânticos principais? Você começa no 1 e vai chegando à botina. Você chega aqui e fala, K vale quanto? Cavalo quanto? Cavalo 1. L, 2, M. 3, N, 4, 5, P, 6, Q, 7. K, L, M, N, O, P, Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
KLMNOPQ, KLMNOPQ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, KLMNOPQ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, número quântico principal, você olha quem? Olha o nível, olha o nível. Já o número quântico secundário, ou azimutal, número quântico secundário, secundário ou azimutal, representa por L. O número quântico secundário, ele vai indicar o nível. Então, amigos, olha só, o principal é o nível. O secundário é o subnível. Baixou o nível. Quais são os subníveis? Vamos lembrar? São Paulo, Distrito Federal. Subníveis são S, P, D, F. São Paulo, Distrito Federal. Subníveis. Subnível, SPDF, valores do número quântico secundário. Como aqui você tinha os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, era o nível, como você baixou o nível, você vai começar no zero. Aí você começa 0, 1, 2, 3. Então como é que ficou? SPDF 0123 0123 SPDF SPDF 0123 0123 SPDF SPDF 0123 0123 SPDF KLMNOPQ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 KLMNOPQ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 KLMNOPQ SPDF 0123 0123 SPDF. Então lembramos o que é o número quântico principal e o que é o número quântico secundário. SPDF 0123 KLMNOPQ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ao exemplo? Vamos lá. Vamos fazer um exercício rapidinho aqui, ó. Determine aí para mim, vai, qual o valor do número quântico principal e secundário para o elétron diferencial do ferro? Amigos, em primeiro lugar, vamos fazer a distribuição eletrônica do ferro. K, L, M, N. Só aqui já dá, ó, S, SP, SPD, SPDF. 1, 2, 3, 4. E agora vamos chegar ao bench, vai. Passa a vara, passa a vara. 2. 2. 6, 2 aí, ó. 6, 2. 6, 2 de novo. Até agora, nós já distribuímos 20 elétrons. O ferro tem 26. Se você tem 20 para 26, faltam 6. Mas vamos lá. O D aguenta 10. Quem aguenta 10? Aguenta 6? Aguenta! Ele aguenta! Ele aguenta! Aguenta! Ele aguenta! Quem aguenta 10, aguenta 6. Não aguenta 20, não aguenta 15, mas aguenta 6. Então você dá 6 para ele. Boa, Gustavo. Valeu, Gabi. Dá-lhe, Matheus. Au, 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 au. Au, au. Chegamos aonde? Vimos então que o ferro, o elétron diferencial do ferro, o que é o elétron diferencial? É o último do diagrama. O que é o elétron de valência? É o da última camada. Então, o subnível diferencial do ferro foi 3D, parou em 3D. Então, se ele parou em 3D, como é que nós vamos fazer? Número quântico principal igual, número quântico secundário igual. Bom, parou no 3. Se parou no 3, então o valor do número quântico principal será 3. Parou no D, vamos lembrar? SPDF 0123, SPDF 0123, SPDF 0123. Parou em quem? Parou no D. D vale quanto? 2. Então, o valor do número quântico principal foi 3
e do secundário foi 2. Vamos agora para o número quântico magnético e spin. Para começarmos a falar de número quântico magnético e spin, nós vamos ter que primeiro ver o conceito de orbital. Orbital. O que é um orbital? O orbital é a região da eletrosfera onde há maior probabilidade de encontrarmos um elétron. Por exemplo, qual é o lugar mais provável de alguém te encontrar hoje, às 3 horas da manhã, na sua cama, dormindo? Você pode não estar dormindo, você é um cara estudioso, você pode também estar estudando. Então, mas a maior probabilidade é que seja sua cama. Então, o que seria sua cama para você? O seu orbital. Então, orbital é a região da eletrosfera onde há a maior probabilidade de acharmos um elétron. A maior probabilidade de encontrar o elétron será no orbital. Esse orbital, ele tem as mesmas letras que o subnível. Então, por exemplo, você tem subnível, o orbital terá as mesmas letras. Então, subnível, orbital. Vamos pegar. Quais são os subníveis? Lembrou? São Paulo, Distrito Federal. S, P, D, F. Os orbitais vão receber as mesmas letras. Subnível S, orbital S. Subnível P, orbital P. Subnível D, orbital D. Subnível F, orbital F. É a mesma letra, é a mesma simbologia. Subnível do tipo S, orbital do tipo S. Subnível do tipo P, orbital do tipo P. Se eu te fuder, orbital do tipo D. Oh, que te fuder, rapaz. Subnível do tipo D. Ah, entendi. A te fuder. Subnível do tipo S, orbital do tipo S. Subnível do tipo P, orbital do tipo P. Se eu te fuder, orbital do tipo D. Subnível do tipo F, orbital do tipo F. A letra é a mesma, porém, nós costumamos representar o orbital por um quadrado. Quadrado, o quadradinho, ele vai significar orbital. Já teve autores que colocam também uma bolinha para representar o orbital, mas é muito raro. Na maioria das vezes a gente bota um quadrado. O quadradinho significa orbital. Cada orbital suportará no máximo 2 elétrons. Suporta no máximo 2 elétrons. Cada orbital suporta no máximo 2 elétrons. Então, se eu tivesse aqui um orbital, ele vai ter 2 elétrons no máximo. Agora, amigos, olhem o problema que apareceu. Nós sabemos que um elétron, ele tem carga negativa. Como que nós vamos conseguir colocar 2 elétrons juntos no mesmo orbital? Eles se odeiam. Cargas iguais se repelem, vai ser cotovelada. Um vira para o outro e fala assim: sai daqui, sai você, sai daqui, tira a mão de mim, você não é meu pai, sai daqui, tira a mão de mim. Como que 2 elétrons conseguem ficar juntos em um único orbital? Aí vai aparecer o conceito do spin. Spin. O spin, ele vai medir o sentido rotacional do elétron. O spin é o sentido rotacional do elétron. Então, o spin vai dizer para você que, normalmente, você representa o spin por uma setinha. Setinha para cima, setinha para baixo. Setinha. A setinha quer dizer spin. Agora, cada orbital suporta 2 elétrons, porém, de spins contrários. Para você ter um orbital e ter 2 elétrons, obrigatoriamente eles deverão ter spins contrários, porque um está para cima e o outro vai estar para baixo. Você não vai encontrar os 2 para cima,
Isso aqui está errado. Ó. Ah, não. Ah, não, 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 não. Ah, não. Ah, não, 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 não. Você não consegue isso. E nem os dois para baixo. Tem que estar um para cima e o outro para baixo. Por quê? Porque girando em sentido contrário, eles vão criar um campo magnético de atração entre eles. Isso permite que dois elétrons de cargas negativas fiquem um próximo do outro no mesmo orbital. Então não esqueça, cada orbital suporta no máximo 2 elétrons de spins contrários, um para cima e o outro para baixo, ou um para baixo e o outro para cima. A ordem de preenchimento dos orbitais. Quando você for preencher um orbital, você não pode colocar de qualquer jeito, não, tem que ter jeitinho. Você segue uma regra chamada regra de Hund. A regra de Hund, ela diz o seguinte, ó, um orbital só pode receber o segundo elétron quando todos os demais já tiverem recebido o primeiro. Ou seja, isso é como quando você vai andar de ônibus, já notou? Todo mundo chega e senta na janela, senta na janela, senta na janela. Depois que todo mundo sentou na janela, é que começa a sentar no corredor. Se você chegar num ônibus vazio, sentar na janela, chegar alguém sentar do seu lado, com um monte de banco vazio, você vai achar estranho. Lembra então da regra de Hund. Ou seja, primeiro todo mundo para cima, depois todo mundo para baixo. Professor, e se eu quiser botar todo mundo para baixo primeiro? Pode. Mas aí você põe todo mundo, depois você põe para baixo. O mais normal, a nomenclatura que a gente usa, geralmente é primeiro para cima, depois para baixo. Vamos supor que eu fosse preencher o orbital D8. O D, ele vai ter quantos suborbitais? Vamos lembrar. Então você tem subnível S, P, D e F. Subnível S suporta 2 elétrons. Eu dou para ele um orbital. Por quê? Porque cada orbital suporta 2 elétrons. Subnível P, aqui é 2, 6, 10, 14. Então eu venho aqui, eu ponho 3 para ele. Subnível D, são 10, então eu ponho 5. Subnível F, 14, eu ponho 7. Então vamos lembrar novamente. Subnível S suporta 2 elétrons, terá um orbital. Subnível P suporta 6 elétrons, terá 3 quadrado. Por que 3 quadrado? Porque cada quadrado suporta 2 elétrons. Subnível D, 10 elétrons, então eu vou dar para ele 5 quadrado. Subnível F, 14 elétrons, então eu darei a ele 7 quadrado. Como é que eu numero esses orbitais? Como que eu numero o orbital? No meio eu coloco 0, à esquerda valores negativos. À direita, valores positivos. Então eu venho aqui, ó, no meio, 0. Tem mais nada para preencher. Fica no 0. Olha esse aqui. No meio, 0. À esquerda, menos 1. Direita, mais 1. Vamos para o D. No meio, 0. Esquerda, menos 1. Menos 2. Direita, mais 1. Mais 2. No meio, 0. Esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Direita, mais 1, mais 2, mais 3. Esses são os orbitais. Você tem cada subnível tendo uma determinada quantidade de orbital. E aí, o que vai acontecer? Quando você distribuir os elétrons, onde o elétron parar, você vai dar o valor do número quântico magnético. Vamos supor que um elétron parou aqui. O valor dele é mais 1. Vamos supor que um elétron parou aqui. O valor dele é 0. Um elétron parou aqui. O valor dele é mais 2. E como é que você preenche esses elétrons? Primeiro você coloca tudo para cima, depois para baixo.
Para preencher esses orbitais, nós temos que seguir a regra chamada regra de Hund. A regra de Hund. A regra de Hund, ela vai dizer o seguinte: um orbital só pode receber o segundo elétron quando todos os demais já tiverem recebido o primeiro, com spin contrário. Em outras palavras, você representa o elétron, primeiro você vai pôr todo mundo para cima, depois você põe todo mundo para baixo. Primeiro entra todo mundo para cima, depois para baixo. É igualzinho quando você vai andar de ônibus. Você vai andar de ônibus, primeiro todo mundo senta na janela, depois senta no corredor. Senta na janela, 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 janela e depois corredor. Lembra da regra de Hund? Primeiro todo mundo para cima, depois todo mundo para baixo. Professor, e se eu quiser botar primeiro todo mundo para baixo? Pode, mas você tem que pôr todo mundo. Começou para baixo, é tudo para baixo, depois para cima. Começou para cima, todo mundo para cima, depois para baixo. E qual vai ser o valor do spin? O spin é exatamente menos meio ou mais meio. O spin, a gente pode definir assim: o primeiro espinho para cima, arbitrariamente menos meio. O para baixo, mais meio. Mas pensa o seguinte, amigo, ninguém manda no elétron. O elétron, ele entra do jeito que ele quiser. Ele pode estar no sentido horário ou anti-horário. Então, o normal é você colocar mais ou menos meio. Então, independente do spin, você ao invés de falar menos meio, mais meio, por que meio? Meio de probabilidade. Então, você fala meio, metade para cá ou metade para lá, ou mais ou menos meio. Perfeito? Você coloca a resposta mais ou menos meio. Vamos dar um exemplo, então. Qual conjunto de números quânticos para o elétron diferencial do cloro? Número atômico igual a 17. Primeiro passo, nós vamos fazer a distribuição eletrônica do cloro. K, L, Mn, S, Sp, SPD, SPDF. Eu acho que já deu, ó. 2, 2, 6, 2. Já foram 10. Coloco 5 aqui. Perfeito? O nosso elétron diferencial, ele parou no 1, 2, 3. 3p5. Ele parou em 3p5. E aí, o que eu tenho que fazer? Número quântico principal, eu quero secundário, eu quero magnético e eu quero spin. Principal, secundário, magnético e spin. O que eu faço? O número quântico principal, eu olho o nível 3. Então, ele vale 3. Ele vem daqui, ó. Pam, pam. Número quântico principal igual a 3. É o nível. O número quântico secundário, eu olharei o subnível. Quais são os subníveis? Vamos lembrar? SPDF. Quais os valores? 0, 1, 2, 3. SPDF. 0, 1, 2, 3. Parou aonde, hein, amigos? Parou no P. P vale quanto? 1. Então, secundário igual a 1. Já o magnético e o spin, eu tenho que olhar o orbital. Quantos elétrons eu tenho para distribuir? 5. Aonde? No P. O P tem 3 quadrados. 3 quadrados. Numerando no meio 0, menos 1, mais 1. Eu vou preencher, colocar 5 elétrons nesses orbitais. Não posso colocar de qualquer jeito. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho. Para preencher o orbital, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que ser do jeito que ele quer. Para preencher o orbital, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que ser do jeito que ele quer. E como que é o jeitinho? Primeiro todo mundo para cima e depois para baixo. Então eu tenho P5, eu tenho 5 para distribuir. Então eu vou colocar primeiro para cima. 1, 2, 3. Coloquei todos. Faltam 2, então eu volto e preencho. 4, 5. Isso. O último elétron que eu distribuí parou no 0. Então, o número quântico magnético é igual a 0. E o spin?
spin, o que eu faço? O spin, quando não te falarem nada, é mais ou menos meio, porque ninguém manda nele. Eu não sei se ele é menos meio ou se ele é mais meio. Agora, uma coisa eu sei, se eu te falar que o de cima é menos meio, o de baixo é mais meio. Mas se eu te falar que o de cima é mais meio, o de baixo é menos meio. Como eu não sei, não falei nada do que ele é, então eu coloco mais ou menos meio. Então, ficou o seguinte conjunto de números quânticos para o elétron diferencial do cloro. 3p5, 3p1, magnético orbital 0, spin mais ou menos meio. Perfeito? Então, vocês viram que eu fiz o seguinte, nesse exercício, eu te dei o número atômico e perguntei qual era os números quânticos. Eu posso fazer o contrário. Eu posso te dar os números quânticos e perguntar qual é o número atômico. Quer ver? Vamos fazer esse aqui, ó. Pronto, amigos. Vamos fazer um outro exercício. Agora é o contrário. Você tem os valores dos números quânticos e eu quero descobrir qual é o número atômico. Então vamos ver. O exercício te deu os números quânticos e quer saber qual é o número atômico do elemento. Então vamos lá. Parou no 4. N igual a 4. Parou no 4. N igual a 4. Parou no L. SPDF 0, 1, 2, 3. Lembrando, SPDF 0, 1, 2, 3. 2 é o D. Então parou no 4D. Se parou no 4D, o D tem 5 quadrado. 5 orbitais quadrado. 5. Numerando, numerou 0. Menos 1, menos 2. Direita, mais 1, mais 2. Quantos elétrons eu tenho que distribuir aqui? Bom, ele tem que parar no 0. Mas ele tem que estar, se eu começar para cima, ele tem que estar para baixo. Por quê? Porque está me dizendo que o primeiro que eu colocar é menos meio. Então, se eu vier aqui e colocar um elétron para cima, ele é o primeiro. Então, ele é menos meio. Menos meio. Só que o exercício está dizendo que é mais meio. Então, não é o primeiro elétron, é o segundo. Só que para eu colocar o segundo, eu tenho que colocar o primeiro antes. Então, eu venho aqui e coloco todos, ó. Pam, 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 pam. Volto. Pam, pam. Parou no 0. Isso. Parou no 0 e é mais meio. Perfeito. Quantos elétrons eu coloquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então parou no 4D, 8. E agora, como é que eu vou descobrir quem é o elemento? Amigos, então nós paramos no número quântico principal aqui, ó, parou em 4D8. O que eu faço agora? Eu faço o diagrama até parar em 4D8. Vou fazendo o diagrama aqui, ó, pá, 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 cheguei em 4D8. Feito isso, o que eu vou fazer? Contar os elétrons. Quantos elétrons que eu coloquei? 46. Então, resposta Z igual a 46. 46. Repetindo, eu peguei os números quânticos, verifiquei onde parei, fiz o diagrama até parar onde foi, e daí eu contei os elétrons e chegamos a número atômico igual a 46. Amigos, muito, muito importante que eu vou te falar agora. Quando você fizer um diagrama, você não pode parar em D4 ou D9. Como é que é, filho? Não pode D4 ou D9. Sabe por quê, gente? Imagine uma situação dessa aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse o D aqui. D, 0, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2. 0, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2. Você tem uma tendência a não parar em D4 e nem D9. Por quê? Olha só, gente. Se eu parar em D4, vamos supor que eu fizesse D4, fizesse D9. D4 vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Existe uma coisa chamada simetria.
Simetria quer dizer ficar tudo igual. Simetria gera estabilidade. Então, aqui existe uma tendência violenta. Ele pede, pelo amor de Deus, me dá mais um elétron aqui, ó. Eu quero um elétron aqui para ficar tudo igualzinho. Da mesma forma no D9. Olha quando você vai distribuir D9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seria a mesma coisa, irmãozinho, de você estar lá na praia, tá você e 4 casais, todo mundo acompanhado e você sozinho. Qual é a sua tendência? Arrumar alguém para formar um parzinho, para ficar todo mundo igualzinho. Então, lembrando, o elétron, ele fica mais estável quando o subnível está em D5 ou D9. Então, quando você fizer um diagrama, você não pode parar nem D4 nem D9. Exemplo, vamos supor que eu faça a distribuição eletrônica do elemento crômio, de número atômico igual a 24. Eu vou distribuir 24 elétrons. Então, eu venho, ó, K, L. Aí eu vou distribuir exatamente 24 elétrons. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 4. 10, 24. Pronto, 24. Não pode parar em D4, não pode. Por quê? Porque ele quer ficar em D5. D4 é uma situação instável. O que você tem que fazer? Tira do S e joga para o D. Parou em D4, parou em D9? Diz aí o que você vai fazer. Eu vou tirar do S e vou jogar no D, para não se dar mal. Parou no D4, parou em D9, diz aí o que você vai fazer. Eu vou tirar do S e vou botar no D, para não se dar mal. Então o S vai ficar com 1, sai do S, sai daqui! O que o botijão falou para o gás? Vaza, vaza! Sai o S, fica com 1 e o D ficou com 5. Como ficou a distribuição eletrônica? Ficou 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Então, parou em D4, parou em D9, diz aí o que você vai fazer. Eu vou tirar do S e vou botar no D, para não se dar mal. Faça então, por favor, o número atômico 29. Você vai notar que ele para em D9. Você vai ter que fazer a mesma coisa, tirar do S e jogar para o D. Amigos, como nós vimos então, você não pode parar em D4 nem em D9. Parou em D4, parou em D9, diz aí o que você vai fazer. Eu vou tirar do S e vou botar no D, para não se dar mal, com exceção de 2 elementos, o tungstênio e o ciaborgio. Esses 2 elementos podem parar em D4 ou D9. Tungstênio. Então, não pode parar em D4 e em D9. Quem é o único elemento que pode? O único não, tem 2. É o tungstênio e o ciaborgio. Por que o tungstênio, pode parar em D4? Olha o motivo. Quando você faz a distribuição eletrônica para ele, quando você quer saltar o elétron para sair do S, para ir para o D, aqui, até aqui você coloca que tem D4. D4. Então, o tungstênio vem até aqui. 74. Se essa é a configuração do tungstênio, para ele pular do S para ir para o D, ele tem que passar pelo F. Então, é uma barreira energética muito grande. Ele não consegue. Então, tungstênio fica do jeito que está mesmo. Para em D4. Então, vou repetir. Parou em D4, parou em D9, tira do S e joga para o D. Com exceção do tungstênio e o ciaborgio, que está logo abaixo do tungstênio. Um beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima aula, que é de tabela periódica.